Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa da Universidade Mandombe, ou Mandombe University. Mas só no Mandombe Mambote, acho que não se esqueceram, mas só no Mandombe Mambote Matondo Kwanzambi. A resposta é Matondo Kwanzambi. É a nossa saudação, é o nosso código de identificação dos Kwamazai, Kwanduenga ou o estudante de Mandombe. Mais uma vez, gostaríamos de compartilhar o conhecimento do Mandombe, sempre nesse estudo da radiografia da situação em que o Mandombe surgiu. Por isso, o dia de hoje, teremos a nossa terceira aula, ou a nossa terceira lição, que trata do estudo do conceito da crise no contexto africano. É óbvio que na aula passada, ou na lição 2, nós fizemos uma abordagem sobre a queda da civilização egípcia, como é que a África saiu da glória para a sua queda. E depois da sua queda do Egito, a África entrou no mundo o mundo negro entrou no obscurantismo, onde nós especificamos definimos esse obscurantismo pela palavra crise. Então, a palavra crise nessa aula é que vai constituir o objeto de estudo para podermos entender o que é na realidade a crise e quais são as lógicas que estão por detrás da crise. E, por último, vamos analisar os dois tipos de crise que assolam o africano, assolam o continente africano, a vida do africano, depois da queda da civilização egípcia. Por isso, peço a vossa atenção para podermos dar sequência da nossa aula. Do ponto de vista generalidade, queremos falar da etimologia da palavra crise. A palavra crise, o conceito da palavra crise é uma palavra de origem grega que quer dizer crisis. Crisis significa distinção, separação. Quer dizer, sempre que falamos da crise, na crise temos a visão da separação, a visão da distinção. O que quer dizer que a crise é um momento de separação de um estado para um outro. Pode ser o estado de glória para o estado de queda. Então, a crise surge naquele momento. E a separação, quer dizer, é a linha divisória entre os dois estados. O estado da glória e o estado da queda. O estado da queda e o estado da glória. No meio há sempre uma transição. E aquela transição se manifesta pelo fenômeno da crise. E dentro do fenômeno da crise, dessa separação, desse processo de distinção, tem muitos aspectos lógicos e princípios que devemos conhecer para saber o que deve se fazer quando um povo se encontra na crise. Qual é o esforço que deve se fazer? Qual é o comportamento que devemos ter para sairmos dessa crise? Então, etimologicamente, crise quer dizer distinção ou separação. Além da definição etimológica, temos a definição clássica. Mas, por outro lado, quando falamos da distinção ou da separação, nós temos o aspecto do equilíbrio. Quer dizer, a crise pode ser considerado como o momento em que se coloca em questão
o equilíbrio de um sistema. É isso que eu acabei de explicar. É de algo que estava estável, que estava equilibrado, e de um momento ao outro passa num outro estado de desequilíbrio. E do ponto de vista clássico, a crise é uma situação de mudança. E essa mudança pode ser uma mudança biológica, pode ser uma mudança social ou uma mudança psicológica. Mas dentro dessa mudança é preciso que haja um grande esforço suplementar para se manter no equilíbrio. Porque o mais importante, apesar da mudança que pode surgir, é questão de poder precaver a questão do equilíbrio, manter o equilíbrio. Quer dizer, nesse contexto, a crise é a situação de mudança, sim senhor, que pode ocorrer a nível biológico, nível psicológico ou a nível social, mas que exige um certo esforço suplementar para se manter no equilíbrio ou para se manter em estabilidade. Então, é mais ou menos isso que podemos definir, que podemos abordar no que diz respeito à definição da crise. Eu acho que com a definição já entendemos. Dentro da definição há só duas coisas que vamos focar na definição. É que aqui, dentro da crise, nós temos dois estados. O estado de estabilidade, o estado de equilíbrio, e o estado de desequilíbrio. Quer dizer, a transição, a passagem do estado do equilíbrio para o estado do desequilíbrio, aquele meado, a linha de transição é que nós chamamos de crise. Agora, quando um povo, quando um indivíduo se encontra nessa situação, enquanto que ele está a bascular ou está a passar do estado de estabilidade ou do estado do equilíbrio para o estado de destabilização ou o estado de desequilíbrio, é preciso criar mecanismos, o que nós chamamos de esforço suplementar, para manter o equilíbrio apesar da mudança de estado do estado do equilíbrio para o estado de desequilíbrio. Mesmo estando no estado de desequilíbrio, é preciso um esforço suplementar para poder se manter. O objetivo é se manter. Agora, há muitas pessoas, ou muitas situações que ocorrem, onde as pessoas não conseguem manter a linha, a transição. Não conseguem manter, e muitas vezes já assistimos indivíduos que tiveram tempo de glória e com a mudança de situações, brusca, rápida, mudança de situação, aquela mudança, se a transição não estiver bem preparada, a pessoa não consegue sobreviver no outro estado de desequilíbrio. E é assim que nós vejamos muitas pessoas que morrem, ou vai no suicídio, ou entram no desequilíbrio mental, porque não conseguiu criar um esforço suplementar para se equilibrar, para manter o seu equilíbrio, mesmo estando no outro estado da desordem, da desorganização ou do desequilíbrio. Então, a crise é, na realidade, essa situação onde vamos encontrar essa situação de mudança e um conjunto, a linha divisória
que ajuda a pessoa a ter uma transição de se preparar, criando um esforço suplementar que vai lhe ajudar para se manter no outro estado. Esse é num contexto geral, onde definimos a crise. Agora, a crise, na realidade, tem uma lógica, a lógica da crise, que nós chamamos a lógica universal da crise. Na lógica universal da crise, para sermos mais concretos, para sermos mais específicos, o teorema da lógica universal da crise diz o seguinte: considerando a crise como um caos ou como uma desordem, existe sempre uma ordem de equilíbrio e de estabilidade escondida que precisa ser descoberta para identificar e aproveitar das oportunidades que ela oferece. Esse é o teorema universal, a lógica universal da crise. Isso quer dizer que, considerando a crise como uma desordem, um estado de desordem, de caos, estávamos bem, estável, de repente surge uma situação que nos tira. Estivemos a falar da questão relacionada à lógica universal da crise. A lógica universal da crise estipula aqui, é um teorema, considerando a crise como um caos ou como uma desordem, existe sempre uma ordem de equilíbrio e de estabilidade escondida que precisa ser descoberta para identificar e aproveitar das oportunidades que ela oferece. Isso quer dizer que dentro de uma crise, dentro de um caos, dentro de uma confusão, existe uma ordem, existe o que se chama a ordem de equilíbrio e de estabilidade. A ordem de equilíbrio e de estabilidade. Então é preciso, a lei ou o teorema da crise exige que se identifique, se descobre, se descobre essa ordem, essa ordem de equilíbrio e de estabilidade, a fim de descobrir ou identificar e aproveitar das oportunidades que ele oferece. Então, isso é muito importante, muito importante. É aí onde se identifica as grandes almas, é aí onde se identifica as grandes pessoas, as grandes pessoas através da visão, a maneira de ver, a maneira de pensar. Porque quando há uma crise, o teorema da crise, o teorema universal ou a lógica universal da crise, exige para poder considerar a crise como sendo uma desordem, sim senhor, mas dentro dessa desordem há uma ordem de equilíbrio e de estabilidade. A ordem de equilíbrio e de estabilidade. Esse é o conceito fundamental. Dentro de uma confusão, dentro de uma crise, dentro de um caos, existe sempre o que nós chamamos a ordem de equilíbrio e de estabilidade. E basta só identificar, descobrir essa ordem de equilíbrio
e de estabilidade, pronto, a partir daquele momento vai poder identificar, porque isso vai te permitir identificar as oportunidades que ele oferece. Por exemplo, neste preciso momento surge, a África está numa crise, praticamente. E quem estiver a fazer uma boa observação da situação social dos afrodescendentes vão se perceber que a África precisa de alguma coisa que vai lhe ajudar para se afirmar. E eu, na qualidade de ser professor do Mandombe, na qualidade de ser pesquisador, observando a situação em que a África se encontra, a situação em que os afrodescendentes se encontram, logo constatei que estamos numa crise, numa desordem, numa grande desorganização, estamos numa crise de personalidade, estamos numa crise social absoluta. E nessa crise, nessa confusão, na realidade existe uma ordem de equilíbrio e de estabilidade escondida. Essa desordem é uma desordem que se instalou, mas por detrás dessa desordem há uma ordem de equilíbrio e de estabilidade que devemos descobrir. Depois de descobrirmos essa ordem de equilíbrio e de estabilidade, vamos, a partir dali, identificar identificar as oportunidades e aproveitar também das mesmas oportunidades. É por isso, observando essa situação social em que o africano está a viver, nós logo vamos nos aperceber que por detrás dessa crise há uma ordem de equilíbrio e de estabilidade e que nos oferece praticamente oportunidades, e temos que identificar quais são essas oportunidades. Quais são essas oportunidades? E a Universidade de Mandombe surge como uma ferramenta que vai permitir aos africanos para implementar um esforço suplementar para se manter nesse estado de crise em que nós nos encontramos. É por isso o Mandombe e a Universidade de Mandombe tornam-se automaticamente como ferramenta da ordem, do equilíbrio e da estabilidade, que vai nos manter nesse estado de crise, até quando superarmos a situação de crise. Senão, psicologicamente, os africanos vão cair mesmo no pecado do desespero. Agora, analisando todos esses aspectos do teorema, nós logo identificamos dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é o esforço suplementar. Quando há crise, a primeira coisa que deve se fazer, depois de ter identificado a crise, é de criar mecanismos para implementar o processo do esforço suplementar. E esse esforço suplementar ativa-se na dimensão ideológica, na dimensão organizacional e na dimensão científica e tecnológica. Quer dizer, é preciso criar condições no estado de crise para podermos entrar na dimensão ideológica para se manter ideologicamente. Quer dizer, fazer uma adaptação da nossa situação relativamente à situação da crise, na perspectiva de poder criar condições para o esforço suplementar. Quer dizer, tem que haver esforço suplementar, e dentro desse esforço suplementar temos a dimensão ideológica. Quer dizer, é preciso criar uma ideologia de sustentabilidade que vai permitir à sociedade ou ao indivíduo
de se manter no estado de crise. E por outro lado, esse esforço suplementar deve se implementar, deve se constituir na dimensão organizacional, que é preciso fazer inovações no contexto da organização, sempre na perspectiva de se manter no estado de crise. E por último, é preciso criar condições na dimensão científica e tecnológica para poder se manter. Só para dar um exemplo, o continente africano está numa situação de crise, isso ninguém pode descartar essa opinião. O continente africano, primeiro que deve fazer é chegar no ponto de descobrir a ordem do equilíbrio e da estabilidade que está dentro dessa confusão, da crise. E depois de identificar, deve ver quais são as oportunidades que existem no meio dessa confusão, no meio dessa desordem. E depois de identificar as oportunidades, é preciso fazer um grande esforço suplementar no contexto, na dimensão ideológica. Isso quer dizer que é preciso que tenhamos novos sistemas ideológicos que vão se adaptar à realidade da crise para nos mantermos. Porque o objetivo da crise, quando a crise surge, é preciso criar todo esse mecanismo para se manter no novo estado. E isso exige inovações no contexto ideológico. E no contexto organizacional, é preciso criar novas bases para se organizar, para repensar sobre o novo sistema de gestão, a fim de se adaptar na realidade da crise. E por último, é na dimensão científica e tecnológica. Nesse contexto, por exemplo, no continente africano, é preciso criar meios, mecanismos, projetos relacionados ao processo da ciência e da tecnologia, a fim de nos mantermos no equilíbrio, a fim de sobrevivermos no estado de crise. Agora, além do esforço suplementar que deve se fazer em 3 dimensões, é preciso que haja também um elemento muito fundamental, que é a inspiração. A inspiração é a lei da inovação, porque a lei da inovação exige criatividade. Aliás, a crise, quando vejamos a crise, na lógica que acabamos de explicar, a crise nos leva no fenômeno da criação. Quer dizer, quem estiver a liderar com a crise deve se preparar, deve criar mecanismos para poder estar na altura de inovar. E a inovação é a criatividade. Então, a crise nos leva na criatividade. E a criatividade depende da inspiração. Porque é preciso criar algo novo, é preciso criar algo que vai encaixar com a realidade atual, a fim de dar um fruto positivo, a fim de restabelecer a estabilidade ou o equilíbrio. Isso exige uma grande inspiração, porque é preciso que haja mobilidade ou mobilização de todas as energias, podemos dizer, espirituais ou metafísicas, que vão ajudar a pessoa que estiver a pensar no estado de crise produzir algo que vai ajudar a sociedade ou que vai lhe ajudar ele próprio. Nesse sentido, colocamos a inspiração como elemento, um dos elementos fundamentais da lei universal da crise. Por isso, no estudo que a universidade tem feito sobre a inspiração, aliás, a inspiração para a universidade tornou-se um dos métodos de investigação científica do Mandome, quando nos baseamos
na história do surgimento do Mandome, sempre dissemos que Mandome foi inspirado, foi revelado ao Papão Abelardo. Papá Simão Timbão, na revelação do Mandome, utilizou dois métodos. O método da inspiração verbal e o método da inspiração exprimida. O Papão Abelardo, o doutor Abelardo que me formou, sempre me dizia: Papá Simão Timbão lhe inspirava de duas maneiras. A primeira forma era uma forma da inspiração verbal, mas naquela altura o Dr. Abelardo explicava que ele tinha visões, ele tinha capacidade de ver, às vezes, Simão Timbão lhe aparecer e lhe dar instruções quando estiver bloqueado. E, por outro lado, quando estiver a escrever, ele sentia uma energia espiritual externa que lhe inspirava, que se confundia com a sua inteligência e lhe dava a possibilidade de poder avançar. Então, todas essas explicações, nós entendemos que o fenômeno da criatividade, o fenômeno da inovação, tem a ver com a inspiração. Então, temos dois tipos de inspiração. A inspiração verbal. A inspiração verbal é quando o ser humano tem a capacidade de receber uma informação no mundo metafísico, mundo espiritual, sem, portanto, que haja intervenção dos seus 5 sentidos. Ou está a sonhar, está totalmente a dormir, e no sono aparece alguém a te inspirar, a te dizer, a te passar uma informação que tem a ver com a realidade atual. É isso que aconteceu com o Papá Abelardo, Dr. Abelardo. Dr. Abelardo viu Simão Timbão lhe dizer no sonho, com base dos 2 elementos que tu observaste no muro de bloco, o negro fará tudo o que ele quiser na atividade material. Isso foi uma inspiração verbal, porque naquela altura o Abelardo estava a dormir. Não havia intervenção dos seus 5 sentidos, nem das suas faculdades intelectuais. Ao acordar, o Abelardo se apercebeu que ele tinha sido visitado por uma força divina que lhe deu orientações. E logo, com aquela informação, passava na mesa, pegava a lapiseira, começava a seguir o fio da inspiração que lhe foi transmitido. E a partir daquele momento, quando estiver a trabalhar, depois, se houver um bloqueio, havia sempre intervenção da inspiração exprimida. A inspiração exprimida é quando a inteligência humana se confunde com a inteligência divina. Quer dizer, uma inteligência metafísica, uma inteligência espiritual que se casa com a nossa inteligência humana e, a partir daquele momento, desperta um certo grau de elevação intelectual que nos permite entender alguns fenômenos que estivemos a trabalhar com ele e produzirmos algo ou um conceito ou uma filosofia que vai de acordo com a inspiração divina que nos foi concedida. E é esse cenário que aconteceu com o Dr. Abelardo. Havia a intervenção da inspiração verbal e havia a intervenção da inspiração exprimida, que da fonte de inspiração desse contexto do Mandome é o Simão Timbão, que inspirava o Abelardo, mas de duas maneiras. Inspirava de uma maneira verbal, através do sono. Simão Timbão se empunhava na vida do Dr. Abelardo, lhe mostrando algumas soluções para chegar no ponto de conceber todo esse conhecimento que nós conhecemos. Mas, por outro lado, quando o Abelardo passava no seu laboratório a escrever, a descobrir outras realidades, muitas informações ele recebeu, parecia ser a sua própria inteligência, mas na realidade era assistência espiritual da sua inteligência para chegar no ponto de produzir
conhecimentos que vão de acordo ao nível da situação de crise em que o continente africano se encontrava. E o resultado, o que é que vai acontecer? 17 anos depois, porque essa investigação do Papau Abelardo, do Comandome, Papa Simão Kimão, a intervenção do Papa Simão Kimão nesse processo, levou 17 anos. Durante 17 anos, o Dr. Abelardo tinha uma assistência espiritual de Papa Simão Kimbangu para garantir a inspiração verbal e a inspiração exprimida. Então, é mais ou menos assim que funciona a questão da a lei universal da crise. A crise não é só um fator negativo, mas por detrás dessa confusão de crise há uma ordem de equilíbrio e de estabilidade que devemos descobrir, e só depois dessa descoberta que vamos conseguir identificar e aproveitar das oportunidades que estiver por detrás. Agora, além desses aspectos que nós acabamos de apresentar, eu gostaria de fazer uma pequena demonstração dessa realidade que eu acabei de explicar, da confusão, a lei universal da crise, através da segunda ciência, ou a segunda parte do Mandombe, que é o Kimbangula. O Kimbangula, na realidade, é a parte da tecnologia do Mandombe, a parte da concepção dos desenhos industriais. E a concepção desses dois desenhos industriais se faz com duas lógicas. A primeira lógica é a lógica da simetria combinatória. A segunda lógica é a lógica do caos, ou a lógica da desordem, da ordem dentro da desordem, ou da desordem dentro da ordem. Quer dizer, é a lógica do caos. Então, primeiro é conceber uma estrutura com base da lógica da simetria combinatória. É isso que vamos fazer. Vamos ainda, com base de uma estrutura, de uma peça, de uma chave, que nós chamamos zeta. Temos essa chave aqui. Essa é a chave. Então, com base dessa chave, vamos agora aplicar a lógica da simetria combinatória. Essa é a primeira lógica. Vamos acompanhar. Bom, não é necessário, porque ainda não entramos no Mandombe. É só para explicar o fenômeno da lógica universal da crise, para vermos como é que nós podemos, como é que isso funciona em termos de identificação da ordem de equilíbrio e de estabilidade que fica escondido dentro da crise. Então, temos aqui a peça, a primeira peça, e depois vamos duplicar a mesma peça. Já são dois. E a mesma chave, vamos efetuar a rotação. A sua rotação vai nos dar essa lógica. Vamos dobrar a mesma lógica, a mesma chave. Ok. E dali vamos do outro lado da sua simetria, como estamos a utilizar a lógica da simetria combinatória. Aqui temos a chave contrária, a chave simétrica. Vamos dobrar a mesma chave simétrica. Ok? E vamos fazer a rotação da mesma chave. Depois da rotação, dobramos e acrescentamos a outra, a mesma chave que ok. Pronto, aqui temos uma figura. E essa figura, observando, é um caos. É uma desordem de linhas verticais, horizontais. Uma grande confusão que está aqui. É difícil saber o que está aí. Mas
pela inspiração, através da inspiração, ou verbal ou exprimida, meditando muitas vezes sobre esse desenho, é possível nós encararmos ou identificarmos, descobrirmos a ordem que estiver escondida dentro dessa confusão. Nessa confusão de linhas, há uma ordem, há uma mensagem que está aí. E o próprio desenho nos desafia. Por exemplo, quando dizemos Kimbangula, quer dizer, me revela quem sou eu. O desenho nos lança um desafio. E nesse desafio é preciso a pessoa meditar, a pessoa observar várias vezes o mesmo desenho, a fim de descobrir a ordem que está escondida por detrás. É isso que esse exercício o Papá Belendo fez na altura das suas pesquisas para conceber a segunda parte do Mandombe que chamamos de Kimbangula. Por isso, assim que entramos nesse universo de conhecimento do Mandombe, é um universo ilimitado. É ilimitado. Agora, aqui o que vai acontecer? Papá Belado já fez um estudo, uma observação, e já tinha descoberto a ordem e a estabilidade que está por detrás desse desordem. Então, o que Papá Abelardo descobriu? O doutor Abelardo descobriu que por detrás desse desenho há uma mensagem de libertação. Há um anjo que expressa a liberdade, que expressa a independência. Por isso, esse desenho que está aí é um desenho muito importante na cultura artística e na cultura da independência do continente africano e dos afrodescendentes. Por isso, vamos descobrir o que está por detrás. Aqui vamos constatar que temos aqui as mãos do nosso anjo, e aqui temos o corpo, aqui temos os pés juntadas, são os pés, o corpo do lado esquerdo, aqui são as mãos, é isso. E aqui temos a parte da cabeça. É aqui a cabeça e olha, está aqui é isso, pronto, já temos o nosso anjo concebido. Esse anjo é a ordem, o equilíbrio, a estabilidade escondida dentro da confusão. A lógica do Mandombe funciona assim. Quando nós começamos a entrar na parte prática do Mandombe, a nossa mente vai começar a raciocinar assim. Dentro de uma confusão, por exemplo, no meu caso, quando vejo uma confusão num sítio, eu não ligo à confusão. Eu procuro penetrar na confusão e descobrir qual é a ordem que está escondida dentro dessa confusão. Só quando conseguimos descobrir a ordem estabelecida dentro da confusão que a pessoa se coloca acima da confusão, acima da ordem e supera o que chamamos a crise. Então, é essa interpretação que queríamos fazer, é essa lógica que queríamos apresentar. Agora, vamos ver os dois tipos de crise africana. Depois da queda da civilização egípcia, a África entrou em crise. E nós estamos a estudar essa crise, esse estado em que nós estamos. É preciso nos mantermos nessa crise. Não podemos desmaiar, nem morrer, não. A vida continua, mas como nos manter dentro dessa crise e chegar no ponto de superar? Temos que aplicar a lei, a lógica universal da crise. A lógica universal da crise nos pede para podermos implementar um esforço suplementar, descobrindo a ordem de estabilidade e de equilíbrio que está escondido dentro dessa confusão de África. E a partir daquele momento, vamos ter que fazer um esforço, o trabalho, temos que trabalhar a fim
de criarmos novas ideologias, criarmos novos sistemas organizacionais e criarmos novas ferramentas de aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos. E o Mandombe é essa ferramenta que surge neste preciso momento para nos trazer a capacidade, nos fortalecer no nosso exercício de nos esforçarmos, de fornecermos o esforço suplementar. É mais ou menos assim, e isso exige a inspiração. Por isso, todos que entram no Mandombe devem ter a capacidade de meditação, a capacidade de observação inteligível, deve ter a capacidade de isolamento, ter aquela capacidade de ficar às vezes sozinho, meditando, entrar em contato com seu Deus. Isso tudo é que é importante para podermos ultrapassar a situação da crise. Nessa perspectiva, nós temos dois tipos de crise africana que nós identificamos. Temos a crise antropológica e a crise de paradigmas. Então, são esses dois tipos de crise que farão objeto da próxima aula que vamos ter. Para hoje vamos terminar assim, e na próxima aula vamos desenvolver os dois tipos de crise, a crise antropológica africana e a crise de paradigma a nível do continente africano, a nível dos afrodescendentes africanos. Por isso, meus caríssimos, muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima. Creio que foi uma aula que nos alimentou bastante a nossa mente, a nossa capacidade de reflexão. Muito obrigado e até a próxima.